Olá a todos, muito bem-vindos novamente ao nosso curso de Primeiros Passos como Analista de Sistemas. Bem-vindos ao módulo 2. Entenda como redes de computadores impactam o trabalho do analista de sistemas. Primeiramente, vamos começar com algumas definições básicas. Então, por definição, rede de computadores é um conjunto de dispositivos conectados para trocar dados. Por troca de dados, entendam, vamos para a utilidade, compartilhamento de arquivos, acesso à impressora, acesso à internet, são os principais casos de uso de redes de computadores. Temos os seguintes tipos: locais, que são as LANs, as amplas, que são as WANs, são basicamente o World Wide Web, e as WLANs, que são as redes locais sem fio. É o roteadorzinho doméstico que você tem aí na sua casa, na empresa que você trabalha. Outros conceitos importantes: internet, que é a rede global, é o que a gente acessa, e a intranet, que é uma rede local da empresa. Muitas vezes a intranet ela é conhecida como aquele portal interno da empresa, onde a empresa compartilha os informativos. As empresas que eu passei que possuíam intranet tinha ali o cardápio, né, porque eles ofereciam um restaurante também na empresa, então tinha o cardápio do que seria ali servido dentro da semana, o organograma da empresa. Então muita gente atribui o termo intranet a esse portal interno da empresa, mas ela é basicamente a rede, o que compõe os sistemas, né, esse portalzinho de intranet da empresa. E a extranet é o acesso externo a algum recurso interno da empresa. Então, você está externo e precisa acessar algum determinado sistema, algum determinado recurso que está local dentro da infraestrutura. Isso pode ser feito de N formas. Não vamos entrar em detalhes de como configurar uma extranet, mas é importante conhecermos os conceitos. Conceitos básicos de rede. O que é um IP? Que basicamente, eu imagino que a minha audiência ela não seja tão iniciante assim, mas caso seja, então o IP ele é um número de endereço físico para acesso aí de um servidor, a sua máquina, o seu laptop, o seu celular, todos eles têm um IP, que é basicamente uma sequência de números. O DNS é um sistema que traduz esses números para algo mais humano, Então, o Google ele tem um IP, tem alguns IPs, e nós não precisamos decorar essa sequência de números. Sem o DNS, todos nós precisaríamos conhecer uma sequência de números para acessar o Google, para acessar um portal de notícias. E com o DNS nós não precisamos. Só digitamos Google em nossos navegadores e somos redirecionados para o site. O Gateway, que ele é a porta de saída e de entrada das redes. Por exemplo, aqui na minha casa, o meu Gateway é o meu roteador. Uma empresa vai ter ali um switch, um firewall, um roteador de borda, que vai servir como gateway, entrada e saída da rede. E o DHCP e a subnet. O DHCP ele é responsável pela distribuição de IPs dentro de uma rede. E a subnet ela é uma rede menor. Por exemplo, podemos quebrar
por departamentos, né? Então, vamos supor, a rede da TI é 192.1 e uma sequência de máquinas. A sequência do financeiro, 192.2 e uma sequência de máquinas. Comercial, 192.3 e uma sequência de máquinas. Então, podemos quebrar dessa forma. É muito comum você ter servidores em uma rede diferente, uma subnet diferente. Você tem impressoras em uma subnet diferente. E você pode ter regras, né, específicas, né, entre a comunicação de uma subnet para outra subnet. Isso é comum, né, até por questões de segurança. Muitas vezes temos isso não só logicamente, às vezes até fisicamente são separados. A gente tem camadas e camadas de proteção. Novamente, isso não é o objetivo desse curso, né? Que vocês entendam e conheçam a fundo o conceito de subnet, como fazer segregação, quais são as melhores práticas. Isso é algo que está fora até mesmo do meu conhecimento, né? Eu não tenho bagagem o suficiente para falar com certa propriedade sobre isso. Eu sei que existe, né? As empresas que eu passei, né, faziam uso, fazem uso, mas eu não era o responsável por administrar, implantar e manter, então não posso falar com propriedade para vocês. Protocolos comuns, né, que existem, o HTTP e HTTPS para navegação na web, basicamente para também quando você desenvolvimento moderno de aplicações, você utiliza APIs. E o principal protocolo utilizado para a troca de mensagem entre, né, aplicações por meio de APIs é o HTTP e o HTTPS. O HTTPS é de seguro, né? Então você tem ali uma requisição, né, criptografada. Temos o FTP para transferência de arquivos. Também temos o SFTP, que é o FTP seguro, que também é criptografado. O SMTP e o IMAP para e-mails. E o TCP/IP, que é a base de toda essa transmissão de dados. Além do TCP/IP, também temos o DP. Não vou entrar em detalhes sobre o DP, porque ele não é necessário para o nosso dia a dia, para o que vocês vão precisar, né? Mas basicamente ele tende a ser mais rápido que o TCP/IP, porque o TCP/IP ele tem uma série de passos. Ele envia a requisição, verifica se o destinatário recebeu a requisição, então ele é mais confiável, consequentemente ele é mais lento, ele tem menos performance que o DP. Quando a gente precisa de alta velocidade, né, e a confiabilidade não é tão importante, a gente vai para o DP. É comum, né, não, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o VoIP, que é uma tecnologia de voz sobre IP, ela utiliza o DP. Então ela envia pacote. Se você está recebendo ou não, se algum pacote foi extraviado no caminho ou não, não interessa. É por conta disso que muitas vezes, né, a gente está falando, né, não sei se vocês já tiveram experiência de utilizar VoIP, isso também eu utilizei VoIP em 2016, então quase 10 anos atrás, né, talvez tenha mudado, mas muitas vezes cortava a conexão, você perdia alguma coisa, não era tão legal. Talvez hoje esteja melhor, né, mas então é um dos exemplos do DP, e para o que a gente vai, né, seguir aqui no curso, que vocês vão lidar aí no dia a dia de vocês, não é
né, tão interessante conhecer o DP. É interessante saber que ele existe, que ele tem diferenças do TCP/IP, e se algum dia vocês precisem conhecer, estudem sob demanda. Né? Abre ali um chat GPT, pega livros, né? que com certeza não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Alguns comandos, né, úteis. O ping, para verificar se o host está de pé, você vai fazer ping, espaço, né, o hostname, ping, espaço IP, você vai ter uma resposta. Você consegue bloquear ping no firewall. Então, às vezes, se você quer pingar uma aplicação de terceiro, às vezes você não vai receber resposta. Mas dentro da rede interna é muito comum, né? Às vezes, fazer um ping num servidor para saber se ele está de pé. O tracer to trace route, para ver a rota, para ver por onde está indo a sua requisição. É comum, às vezes, uma empresa ter mais de um gateway, né? Não é tão muito comum, mas pode ser que tenha, para ver por onde que está indo. O ipconfig e o ifconfig, para ver as configurações de IP do servidor, ipconfig para Windows, ifconfig para Linux. E nslookup, telnet e o curl, para testar a resolução de nomes. O telnet eu utilizei bastante, o curl e nslookup nem tanto. Mas o telnet, principalmente para testar se a aplicação está de pé em uma determinada porta. Muitas vezes a aplicação ela não está preparada para o telnet. Então você não vai receber nada do seu lado. Né? Por exemplo, você pega o MS-DOS, né, o prompt de comandos, digita telnet, IP e porta. Se conectou, você vai cair numa tela preta. Vai ficar totalmente preta a sua tela. Você vai ter que fechar ou cancelar, né? Dar um Ctrl C para cancelar ali. Mas se conectou, significa que, né, a porta está aberta e a aplicação está rodando naquela porta. Você já fez uma validação. Se você fez um telnet IP e porta, o prompt de comando pensou e não conseguiu conectar, muito provavelmente a porta às vezes não está liberada no firewall, né? Supondo aí que você está numa subnet diferente. Então, às vezes tem um firewall ali que vai te bloquear para acessar aquela determinada porta. Ou a aplicação simplesmente não está rodando. Ou é uma porta diferente. Então, como que nós, né, analistas de sistemas, utilizamos esses comandos no dia a dia? Por que faz sentido a gente conhecer eles? Nós, como eu falei no módulo 1, somos clientes de infraestrutura. Somos clientes de rede, clientes de servidores. Nós vamos precisar, né, de um chamado para essas áreas, ou passar um e-mail para essas áreas. E eles possuem as atribuições deles, eles vão estar resolvendo problemas pertinentes àquilo, né, que cabe a eles. E eles não estão ali somente esperando a gente levantar a mão, estamos com um problema, e eles vão parar tudo para vir ver, né, o que precisamos. Não. Então, a gente vai precisar abrir um chamado e vamos precisar aguardar ser atendidos. Quanto mais evidência, quanto mais análise nós conseguirmos fazer, mais rápido vai ser a resolução do nosso problema. Porque a gente já verificou aquilo. Se a gente chegar para eles assim, ó, falar, fulano, ó, a porta, testei aqui um telnet, funcionou. Né? Ou testei um telnet, não funcionou. Fiz um ping, o servidor não respondeu. Tentei conectar no servidor, né? Existem algumas formas disso. Pode ser via SSH, se for um Linux, ou um RDP, se for um Windows. E não consegui. E
Daí temos outro ponto que eu não citei ainda, né? Muitas vezes temos monitoramento, né? Existem algumas ferramentas de monitoramento, talvez a mais famosa ou mais amplamente utilizada seja o Zabbix, até por ser open source, e também é uma ferramenta muito robusta. Então, muitas vezes já aconteceu, pô, o servidor ele está disponível, né? Tá online no Zabbix, mas eu tentei conectar, ele não conectou. Isso pode ser N problemas. E se você já levar isso para o pessoal, eles já vão saber, o servidor pode ter travado. Às vezes o pessoal precisa, saindo não somente se tratando de redes, porque às vezes pode ter algum bloqueio, o pessoal de infraestrutura também pode ter que verificar. Às vezes é uma máquina virtual e vai ter que acessar o console do VMware e às vezes rebootar aquela máquina de outra forma, porque travou e você não consegue acessar, mas por algum motivo ela aparece, né, como disponível no Zabbix. Então são N coisas que se a gente adiantar, também adianta do outro lado e o problema é resolvido, né, para o nosso cliente final, né, o usuário, de forma muito mais rápida. E isso é bom porque o departamento de tecnologia passa a ser bem visto dentro da empresa, o sistema que você é responsável, né? Qual que é a percepção que o usuário tem dele? É uma percepção boa? É uma percepção ruim? Pô, esse sistema não funciona, está sempre fora, ou não, né? O sistema, né, é bom, ele atende o que a gente precisa, ele tem uma disponibilidade legal, e tudo isso vai refletir na percepção que o pessoal tem de você. Pô, se você é uma pessoa que já entrega o problema metade resolvido, né? Você já falou assim, ó, eu acho que pode ser isso. Pô, o pessoal vai gostar de atender você, porque você não é uma pessoa, né? Usar uma palavra às vezes até pejorativa, mas você não é ignorante, né, daquilo que você está falando. Você já verificou, você já contribuiu para a resolução do problema. Você não é parte do problema. Muitas vezes as pessoas costumam ser parte do problema e você é parte da solução. Então, numa eventual, né, vamos falar assim, promoção, você vai ser lembrado. As pessoas movimentam, né, de empresas, talvez alguém vai citar o seu nome. Então, você tendo conhecimento, a chance do seu nome ser lembrado quando surge uma oportunidade, elas são grandes, são maiores do que uma pessoa que, pô, eu trabalho com sistemas, eu não preciso conhecer redes, eu não preciso conhecer de servidores. Né? A galera tem que me entregar, a galera tem que me servir. Não é bem assim. Né? Até para a sua carreira, para a progressão da sua carreira, isso é muitíssimo importante. Então é isso, né? A gente falou ali dos fundamentos, do que define uma rede, os principais comandos, essa parte de colaboração técnica, como eu citei no módulo 1, comunicação, colaboração são soft skills muito importantes para um analista de sistemas. Né? Você vai ter que, principalmente, né, conversar, sentar para resolver com outros times, com o pessoal de uma parte mais de infraestrutura, de um pessoal que cuida de servidores, de redes, e muitas vezes, né, até com o pessoal, né, mais operacional mesmo de redes. Pô, o pessoal que é de cabeamento, o cara que vai lá, vai crimpar o cabo, e às vezes você vai ter que conversar com essa galera. E eles estão numa outra, né, como que eu posso dizer assim, um outro domínio do conhecimento, né, que talvez não faça muito sentido para a gente, e o nosso conhecimento para eles não faz muito sentido também, mas a gente precisa deles, a gente precisa conversar com eles, a gente precisa nutrir uma boa, né, comunicação, um bom relacionamento, porque nós somos clientes deles.
né? E a gente precisa deles muitas vezes para resolver os nossos problemas, problemas do negócio, né? Então, colaboração é muito importante. E no nosso próximo módulo, vamos falar um pouco de banco de dados, porque também é importante conhecermos banco de dados. E vejo vocês até lá. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo até aqui. E até mais a todos.